Eu confesso que eu estou meio perdido. Nas últimas semanas foquei em tantas coisas e acabei deixando um pouco de lado, né, a série Partiu Equity, o desenvolvimento do meu próprio negócio, né, com o objetivo de alcançar um negócio que tenha lucro dentro de 18 meses. Mas no vídeo de hoje vamos começar a fazer algumas perguntas para tentar achar o nosso negócio, ver no que podemos ser bom e ajudar as pessoas. Então vamos para o episódio de hoje da série Partiu Equity. Bom, pessoal, é o que eu falei, tem muitas coisas que vem acontecendo, né? Agora voltaram as aulas da faculdade, então o período de tempo para pensar e planejar está um pouco mais escasso, né? Mas é uma série muito importante para mim, né? Assim como foi a Partiu 25K, essa série é a sequência da série Partiu 25K, tá? Então é uma série muito importante, né? Só que desenvolver um negócio é muito mais difícil do que trazer todos os meses o rendimento da minha carteira de investimentos, né? Mas eu preparei aqui algumas perguntas para eu me fazer e para você se fazer também, caso você esteja tentando criar seu próprio negócio, tá? Eu falo que aqui eu mostro a realidade que eu ainda não tenho nada em mente, tá? Mas eu preparei uma série de perguntas aqui para fazer e eu vou responder elas ao vivo aqui para vocês. Ao vivo não, porque esse vídeo é gravado, né? Mas eu não preparei uma resposta anteriormente justamente para vocês verem na prática como funciona um processo de desenvolvimento de uma ideia, né? Porque vir tudo pronto já, maravilhoso, é fácil, mas aí não tem a questão da conexão, né? Então, se a gente olha as pessoas falando sobre negócio, parece tudo tão lindo, tão perfeito. Nossa, a pessoa estava sentada, olhou para algo e pum, veio a ideia. E não necessariamente vai funcionar pra gente da mesma forma. Às vezes você tem que ficar ali martelando, martelando, martelando até achar algo que possa ser feito, né? Mas se você tem o desejo de ter seu próprio negócio, né, de ter lucro, de ter dinheiro, construir renda, patrimônio, é necessário quebrar um pouco a cabeça, né? Então, estou aqui, né, num dia que era para eu estar mais tranquilo, tentando juntamente com vocês desenvolver essa ideia. Então, a primeira pergunta que eu preparei, eu tenho até numa folhinha aqui para ter minha colinha. Qual problema você resolve? Então, essa é uma primeira pergunta, e eu acho que é a pergunta principal que você deve fazer, né? E fazendo essa pergunta para mim, eu acredito que um problema que eu possa resolver é justamente a questão envolvendo finanças, né? Porque é a coisa que eu mais gosto no mundo, então o problema que eu posso resolver é dentro dessa área. Só que qual que é a grande questão, e aqui já é uma segunda pergunta, segmentar o cliente que você vai querer, tá? E o que é necessário para eu poder resolver isso. Então, beleza, pensando, eu posso resolver algum problema envolvendo finanças, mas aí temos um grande contingente de serviços e produtos que possam ser oferecidos, né? Então, beleza, eu posso resolver problemas de finanças, mas eu vou fazer isso para pessoas, por exemplo, ajudar pessoas a cuidarem das suas finanças, organizar sua renda, da sua casa. Eu vou fazer isso ajudando as pessoas a investir, por exemplo. Só que aí entra no complicador, porque, inclusive, essa última semana muita gente mandou mensagem falando: Não, Miguel, o que tá bom para investir? Eu falei, gente, eu não tenho como te dar essa resposta. E não é por maldade, mas porque o que é bom pra mim não necessariamente vai ser o que é bom pra você, tá? Então, e não tem como falar o que é bom pra investir. Tal ação é boa. É relativo, né? Então, é importante que seja dito também, né? É necessário todo um planejamento, e aqui eu falo pra vocês sempre essa questão. Só que na questão de ajudar as pessoas propriamente a investir de uma forma que eu ganhe dinheiro com isso, né? Para eu poder passar recomendação de investimento, algo do tipo, eu teria que ter algumas certificações, tá? Então, inclusive aqui eu sempre falo que eu não dou nenhuma recomendação de investimentos, porque eu não tenho nenhuma dessas certificações e eu fazer isso seria ilegal, tá? Então, aqui a gente surge com um complicador. Mas, Miguel, vale a pena? Então, você fazer essa certificação? Eu, particularmente, creio que não, tá? Do que eu almejo para minha vida profissional, eu imagino que não seja o caminho que eu desejo tomar, tá? Então, tem muita gente de mercado que fica atrás de certificações, né? Propriamente quem vai trabalhar muitas vezes em banco, né? Eles colocam lá, às vezes, como diferencial, e para alguns cargos você tem que ter algumas certificações. Só que, assim, eu vejo pelo menos da seguinte forma: uma certificação não demonstra que você sabe alguma coisa. Ainda mais se a gente pega algumas certificações um pouco mais, não digo básicas, né? Mas as mais iniciais de entrada, é um conhecimento muito, digamos que jurídico, dá para se dizer dessa forma. Como funciona o sistema bancário? Como funciona a lei, a legislação disso aqui? Não tem propriamente um conhecimento
técnico de como você analisa uma ação, por exemplo, como que você analisa um ativo e tudo mais. Então é por isso que eu não gosto tanto assim dessa questão das certificações. Mas aí surgimos com um problema. Então, Miguel, você vai ajudar com as pessoas organizando as finanças da casa? Não é o que eu pretendo fazer, tá? Então, Miguel, você vai ajudar o quê? Quem que você vai ajudar? É a grande questão, né? Então, aqui pensamos no problema que eu posso resolver, eu tenho que entregar justamente o resultado, que é o principal. Podemos ajudar talvez empresas, né? Só que aí já é um tipo de cliente mais qualificado, né? Que você precisa ter bagagem e repertório. Então, é um possível caminho, mas, entendeu? É isso que eu gostaria que vocês vissem, justamente esse debate, justamente para quando vocês forem fazer o negócio de vocês também debaterem a fundo e pensarem em todas as nuances. Então, de forma geral, pensamos aqui, o problema que eu posso resolver envolvendo finanças, tá? Então, agora a gente precisa delimitar. O que eu falei é a questão dos clientes. Uma das perguntas que eu anotei aqui, inclusive, né, é quantas pessoas pagariam para ter esse problema resolvido? Então, se a gente segmentar, é provável que quem pague mais para ter um problema resolvido? Um empreendedor, alguém que tem um negócio, uma empresa, ou propriamente, às vezes, uma pessoa que quer organizar suas finanças? Provavelmente uma empresa, né? Então, assim, a gente começa a delimitar aqui um tipo de negócio, né? Um tipo de cliente. E além disso, qual que é o tamanho desse mercado, né? Então, é um mercado muito grande. A gente sabe o tanto de negócios e de empresas que a gente tem por aí. Então, aqui a gente começa a delimitar. Miguel, então quer dizer que você vai fazer o quê? Vai atender empresas? Será que eu vou atender empresas? Não, não vou fazer isso por enquanto. Mas aqui são algumas perguntas que eu estou fazendo para que a gente tente construir propriamente um negócio, né? Então, aqui uma segunda pergunta que eu anotei, que é importante também, qual o seu diferencial? E aí que eu acho que é o ponto também é crucial. Primeiro é o que você vai resolver. A gente sabe que a dor das finanças é realmente muito grande aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem uma dor muito grande dos brasileiros para explorar um mercado muito grande, como eu falei, né? Só que a gente tem que ter um diferencial. Então, qual que será o meu diferencial? E não dá para eu falar, eu atendo melhor que os outros. Eu não tenho como provar isso, né? Então, é importante que vocês tenham isso. E o diferencial, tá? É importante para vocês, ia ser redundante aqui e falar você se diferenciar dos outros, mas é propriamente para você receber um valor maior pelo seu serviço, né? Então, por que que eu vou comprar com você e não com o cara que está do seu lado, né? Então, você tem que ter um diferencial. Eu acredito que o maior diferencial que a gente possa ter aqui dentro do envolvendo o canal é a questão justamente da transparência e honestidade, né? Então, aqui a gente vai construindo, e eu tô falando todas as semanas para vocês sobre finanças e investimentos, porque a gente começa a criar uma autoridade. E eu tenho transparência, então através da série Partiu 25K, por exemplo, eu mostro toda a minha filosofia de investimentos, meu raciocínio, o que eu penso, né? Então a pessoa consegue ver que é alguém que está propriamente disposta. Então, envolvendo finanças, eu acredito que isso é muito importante, a questão da transparência, da honestidade. Mas ninguém vai aceitar seu serviço só porque você é transparente e honesto. A principal coisa é a qualidade, que você tem que entregar, tá? Então, como é que a gente se diferencia e demonstra essa qualidade? Com resultados. Então, para isso, o que eu considero que possa ser bom de fazer, e agora está começando até a surgir as ideias aqui. A gente precisa preparar um case, tá? Então, supondo que a gente vai entregar como serviço às vezes uma análise da empresa, tá? Que aí já começa a ser algo interessante de ser feito, não propriamente às vezes gerir o fluxo de caixa, mas propriamente, pô, oferecer uma análise da empresa. Olha, eu observei sua empresa, fiz umas contas aqui e eu acho que dá para você desenvolver isso, isso, isso. Só que se você chegar assim no empresário, provavelmente ele vai não vai te bater, mas vai mandar você embora, né? Porque o empresário provavelmente vai ser alguém que tem um ego de certa forma elevado, né? E você vai chegar na empresa do cara, sendo que ele é a pessoa que mais vai conhecer o negócio dele, falando, apontando o erro, falando pra ele fazer isso, 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 né? Você pode acabar tendo problemas. Então, de certa forma, o que a gente poderia preparar? Preparar um case. Então, por exemplo, eu acho que é uma ideia assim, até legal para a gente fazer, preparar algum estudo, né? Então, se a gente pega, por exemplo, toda cidade vai ter muito varejo, né? E como que um varejo se destaca do outro? É realmente algo muito difícil. Então, a gente pode preparar, por exemplo, uma apresentação, uma pesquisa de mercado sobre o setor de varejo e abordar uma loja, mostrando todos os pontos e trazendo uma abordagem de, por exemplo,
Olha, eu notei que esses pontos aqui fazem uma empresa de varejo se destacar, se diferenciar, aumentar o ticket e apresentar isso para a pessoa. Falando, olha, fiz essa pesquisa aqui, você acha que isso faz sentido, por exemplo? E através dessa abordagem, a pessoa pode ir percebendo, olha, isso aqui não tem aqui, poderia melhorar isso. E assim, como o objetivo desta série é ter um negócio que apresente lucro, não é necessariamente o objetivo de construir uma empresa de R$ 1 milhão, né? E é o que eu falo aqui, toda a experiência que a gente vem construindo é muito válida, porque eu sei que lá na frente vai fazer diferença. Então, através disso, a gente constrói networking também. Então, neste vídeo, fazendo algumas simples perguntas, a gente já conseguiu, e eu consegui, porque eu falei, eu tô fazendo essas perguntas ao vivo aqui. Enquanto eu faço as perguntas, eu vou pensando, bolando as respostas. Vocês podem até ver que tá praticamente sem cortes esse vídeo, né? E a gente começou a estruturar uma ideia aqui. Então eu acredito que com essa ideia um pouco estruturada, obviamente falta colocar no papel e pensar nos detalhes em si, eu acho que a gente pode partir no próximo vídeo para uma abordagem, quem sabe, com algum cliente potencial, né? Então a gente pode desenvolver dessa forma. A dor que a gente vai resolver é a questão das finanças barra negócio da empresa, né? Então, o cliente que a gente vai abordar são empresas. O, o serviço propriamente que a gente vai oferecer talvez seja de uma análise do negócio, né? Com a principal questão, talvez nem sendo fechar uma venda de um serviço, talvez sendo conhecer o negócio, né? Porque é o que eu falei, que é importante a gente conhecer negócios para desenvolver o nosso negócio. Então, essa pode ser uma abordagem que a gente pode fazer, né? Eu vou pensar melhor nessa questão, mas aqui já construímos alguma coisa, né? Então, no próximo vídeo da série Partiu Equity, ó, já tava errando o nome da série Partiu Equity, a gente, ou melhor, vocês vão ver o que eu decidi e o que iremos fazer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe aqui nos comentários ideias, dicas, sugestões, tanto aqui nos comentários do YouTube quanto lá no meu Instagram, MM_negócio, coisas que vocês querem ver nessa série, né? E vamos juntos, rumo a Partiu ao Equity. Espero no próximo vídeo aqui do canal MM Negócios.